Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos 15 ao 17. O texto diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filhos de Jonas. Tem uma tradução que diz filho de João, a mesma coisa. Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E você diga amém. Pode tomar assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E aqui a gente pode colocar: tu me amas, Maria, João, Benedito, Joaquim, Josefa, Maria, Antônia, Tânia, Benedita e assim sucessivamente. Tu me amas, Pedro? Esta foi a pergunta de Jesus para Simão Pedro. Tu me amas, Pedro? Quero dizer aos irmãos que o capítulo 21 do Evangelho de João é um apêndice. Por quê? A conclusão do capítulo anterior se encerra exatamente aqui. O livro está pronto. Todavia, havia uma questão mal resolvida entre Pedro e Jesus. E Jesus não poderia ser assunto aos céus se não acertasse aquela parada com Pedro. Ora, havia mágoas em Pedro não curadas, na qual os demônios queriam usar contra ele. Então, Jesus tinha que tapar todas as brechas que estavam em Pedro. Ele tinha que acertar uma questão mal resolvida com ele. E antes da sua ascensão ao céu, Jesus então atentou-se para isto. Então Jesus aparece naquela manhã na praia para tratar o estado emocional de Pedro. Durante a conversa de Jesus com Pedro, você vai ver que o amor é colocado em pauta. A pauta do assunto entre Pedro e Jesus é o amor. Por isso que Jesus disse: Tu me amas, Pedro? E ele responde, não precisamente: tu sabes. Mas sabe como? Ele não responde com sim ou não. Ele diz: tu sabes. Por quê?
Pedro estava aqui decepcionado, porque ele havia traído Jesus por 3 vezes. 3 vezes. E interessante que a primeira vez que Pedro traiu Jesus, ele estava num pátio. E a Bíblia diz que foi acendido ali um fogo. E agora, exatamente quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, né? Um ponto muito interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção é que Jesus chega e primeiro faz uma fogueira. Quando eles desembarcaram, está escrito no versículo 9 do capítulo 21, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Isto traria à tona, na memória de Pedro, ele ia lembrar, meu Deus, quando eu o traí, eu estava no pátio e havia ali uma fogueira, havia fogo ali. Agora Jesus, para me relembrar daquilo que eu fiz, ele acende uma fogueira na praia. Olha como Jesus, ao invés de lançar em rosto, tá? Porque tem gente que diz que o Espírito Santo, ele acusa, ele não acusa. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que está escrito. O Espírito Santo não acusa ninguém. Até porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimento, ele tem personalidade. Ele faz lembrar, ele entristece. Ele entristece, é uma pessoa. E aqui nós encontramos que quando Jesus aparece aqui para os discípulos, a Bíblia diz que ele, primeira coisa que ele faz, ele acende um fogo, pega os peixes e coloca em cima daquela brasa, e tinha ali pão também. E é interessante, um outro ponto de vista aqui que me chama muito a atenção, é que no versículo 1 diz que Jesus se manifesta outra vez aos seus discípulos, lá no lago de Genezaré, Tiberíades, né? E a Bíblia diz que eles estavam junto do mar, estava ali Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, estava ali também Natanael, que era de Caná da Galileia, e estava ali os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos, ou seja, eles estavam em 7. Eles estavam em 7. Quando Pedro disse, então no verso de número 3, e disse-lhe Pedro, eu vou pescar. Pedro já estava decidido em voltar à antiga profissão. E sabe qual era a razão de Pedro estar assim? Porque ele havia traído Jesus 3 vezes. Sabe aquele Pedro valentão, quando Jesus disse que ia até a cruz e morreria nela pelos nossos pecados? Pedro diz, olha Senhor, de modo algum te acontecerá isso. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mas foi só Jesus ser preso no horto do Getsêmani que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Sabe aquele crente? E nesses últimos tempos, tem muitos crentes assim, seguindo Jesus de longe. Não está perto, está de longe, observando. Quando prenderam Jesus no horto do Getsêmani, aparentemente, Pedro aparenta violento, animado. Já pega, tira a peixeira do bolso, a Bíblia diz que era uma espada. E como ele estava acostumado a cortar
não a cabeça do peixe, mas as barbatanas, ele arranca aquela peixeira do bolso e corta uma das orelhas do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E aí Jesus o repreende. Olha, não faça isso, Pedro. Quem fere com a espada, pela espada será ferido. Coloca aí na bainha novamente. E ele o faz. E quando Jesus se dá, porque Jesus, ele chegou a dizer que ele poderia falar ao Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos para dar livramento para ele. Mas o que estava escrito lá atrás, agora tinha que se cumprir. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Jesus é levado até Caifás e Pedro seguindo Jesus de longe. Aí quando eles entram ali na corte de Caifás, ali tinha um pátio. E tinha algumas pessoas sentadas. E como era uma noite fria, havia ali uma fogueira, um fogo aceso. E foi ali, irmão, que Pedro teve o seu pior momento no ministério de Cristo. Porque Jesus já de antemão havia avisado Pedro: antes que o galo cantes, 3 vezes me negará. E ele, rotando santidade, diz: Senhor, de maneira nenhuma eu te negarei. E os discípulos disseram todos a mesma coisa. Mas só foram prender Jesus, que Pedro agora começou a seguir Jesus de longe. E quando uma criada nesse pátio, lá de Caifás, aonde Pedro estava assentado e tinha algumas pessoas, veio uma criada, olha para Pedro e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. E ele negou a primeira vez, dizendo: eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. E ali, Pedro então, quando viu esta cena, mas um fogo aqui na praia, o que é isto? E nós encontramos então, no verso de número 4, olha o que está escrito: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Olha a cena. A Bíblia diz que, no verso 3, Pedro diz: eu vou pescar. Todos que estavam com ele disseram a mesma coisa: nós vamos contigo. Aí eles foram pescar. Pescaram a noite inteira. Não pegaram nenhuma piabinha, nem um lambarizinho. Pegaram nada. Trabalharam a noite inteira. Não apanharam nada. Aí quando eles descem do barco, eles vê o quê? Uma fogueira. Olha o que está escrito no versículo de número 5. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Até então, Pedro não reconheceu, nem os demais discípulos, que era Jesus de fato que estava ali. E alguém pode às vezes até perguntar: pastor, mas por que Jesus estava ali? Porque após a sua morte, os discípulos estavam amedrontados, com medo dos judeus, e cada um voltou à sua antiga profissão. E sabe que essas mesmas coisas acontecem conosco hoje? Qualquer probleminha que surge na sua caminhada, parece que sobe no seu coração o desejo de recuar, de retroceder, de voltar atrás, de deixar de ser crente. Poxa, eu intentava que as coisas dessem assim, ou acontecesse mais ou menos nesses termos. Não aconteceu, saiu do meu controle.
e eu não tenho mais ânimo para continuar. Eu não tenho mais motivação para continuar. Assim estavam os discípulos de Jesus, principalmente Pedro, que a gravidade do seu desânimo era maior, porque além de ser avisado que ele o traía ou trairia 3 vezes, ele cumpriu essa palavra na íntegra. Traiu Jesus 3 vezes. E agora ele diz: não tem mais jeito para mim. Eu estou decepcionado. Eu traí ele. Cumpriu-se o que ele falou. O galo cantou. Eu traí as 3 vezes. Então eu não quero saber mais de igreja. Não quero saber mais de religião. Não quero saber mais de ser discípulo. Não quero saber mais de pregar o evangelho. Pedro estava voltando à sua antiga profissão. Mas sabe uma coisa? Que quando Deus tem uma obra na sua vida, tudo aquilo que você intenta fazer não dá certo. Por quê? Porque você começa a fugir do seu chamado. Pedro aqui estava fugindo do seu chamado. Claro, ele havia um motivo clássico aqui. Por quê? Porque ele estava decepcionado, porque havia traído Jesus. Mas não adianta, quando a pessoa tem uma chamada, ela vai querer fazer e acontecer lá fora, nada vai dar certo, sem primeiro ela assumir aquilo que Deus tem na vida dela. Olha para cá, se você tem uma chamada de Deus, meu filho, minha filha, não tem escapatória. Aonde você chegar, Deus vai cobrar de você essa responsabilidade. Pedro voltou à sua antiga profissão. Mas eu pergunto para vocês, deu certo? Foi frustrante. Porque eles pescaram a noite inteira, trabalharam a noite inteira e não apanharam nada. Será que não subiu no coração de Pedro? Poxa, ele me chamou lá atrás, eu estou me lembrando. Ele disse: olha, vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Agora eu voltei à minha antiga profissão, eu estou correndo atrás dos peixes. Ele diz: eu vos farei pescadores de homem. Pedro deixa o seu chamado e ele volta para a sua profissão de origem. Olha para cá, cuidado para você não deixar de lado o seu chamado. Eu estou assustado, porque hoje a nossa geração está empurrando as coisas de Deus com a barriga. Tem um chamado de Deus, mas está empurrando as coisas de Deus com a barriga. E talvez você pense que Deus não vai cobrar de você. Equívoco seu, Ele vai cobrar. Ou seja, tudo que você intentará fazer não vai dar certo. Você está fugindo de uma chamada. Você está suprimindo uma chamada. E Deus vai requerer das suas mãos. Vai requerer de você. Eles voltam da pesca sem apanhar um peixe sequer. Aí quando eles desembarcam, ou quando eles descem do barco, olha o que acontece. O peixe não estava lá no mar. Estava com Jesus lá à beira da praia. Você está vendo que a bênção está com Jesus? Que a tua vitória está com Jesus? Que as respostas para as suas indagações está com Jesus? Eles trabalharam a noite inteira, não apanharam nada. Aí quando eles descem do barco, Jesus pergunta. Parece que Jesus, ele sabia que eles não tinham pegado nada. Parece que Jesus tira até uma casquinha com eles. Ele, no verso de número 5, e disse-lhes, pois Jesus: filhos,
tende alguma coisa de comer? Jesus sabia que não tinha. Mas por que Jesus perguntou? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não falei para vocês que sem mim nada podereis fazer? Eu não falei para vocês que se vocês não abrir mão da chamada, vocês vão ter o peixe e vocês vão ter a mim, porque sem mim nada podereis fazer. E ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não temos, nós não temos nada. No verso de número seguinte, diz assim: e ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Gente, eles estavam com o barco ali na praia. Alguns barcos eram amarrados a 50 côvados ou 100 côvados. Ali 50 metros, 60, 70 metros. Eles estavam ali. Agora Jesus chega e diz: ó, lança as redes do lado direito. Do lado direito, não é do lado esquerdo, é do lado direito. Porque tem gente que é esquerdista mesmo, né, irmão? E eu louvo a Deus porque eu gosto da direita, viu? Eu gosto da direita, porque a Bíblia diz que Jesus lá diz: ao que estiverem à minha direita, direi: vinde benditos de meu Pai, os que tiver à direita. Jesus morreu, ressuscitou e subiu à destra, à direita de Deus, intercede por nós. E aí quando Jesus manda lançar a rede, manda lançar do lado direito. Mas tem gente que insiste em ficar na esquerda, rapaz. Tem gente que insiste. Ele diz: ó, vocês não pegaram nada? Lança a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Abaixo você vai ver que eles pescaram, só numa tacada só, 153 grandes peixes. Ali no raso. No raso. Não foram em alto mar, como da primeira pesca. Aqui é a segunda. Não foi em alto mar. Eles pescaram ali no raso. Pescaram no raso 153 grandes peixes. E aí no verso 7, olha, eu grifei aqui. Olha o que está escrito: então aquele discípulo a quem Jesus amava. Pastor, quem é esse discípulo? João, aquele discípulo amado que inclinava a sua cabeça no seio do seu Senhor. João era aquele discípulo íntimo de Cristo, que sempre estava sentado ao lado. Jesus fazia questão, ia sentar, João estava ali do lado. Você lembra quando na ceia, e Pedro e os demais discípulos mandou perguntar, quando Jesus disse: ó, quem aquele que colocar a mão no prato comigo, esse o há de trair. Aí os discípulos disseram: ó, João, você está aí mais perto, pergunte para ele quem é esse discípulo. Então João era o discípulo amado. E a Bíblia diz aqui: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: és o Senhor. Uma coisa que eu grifei e me chamou a atenção: João era o discípulo íntimo. Quem tem mais intimidade com Deus vê mais o Senhor, tem discernimento, consegue distinguir. Você vê, Pedro fez a pesca, obedecendo a ordem que Cristo deu. Eles apanharam 153 grandes peixes, e Pedro parece que estava paralisado, estava na carne mesmo.
Sabe quando alguém está na carne, que Deus fala na igreja, usa os seus profetas, usa os seus mensageiros, mas a pessoa, missionária Rose, não sente nada, absolutamente nada, está na carne. Coração está cauterizado. O Pedrão estava assim. Ele poderia, quando Jesus mandou lançar a rede do lado direito do barco, ele poderia ter associado e pensado, eu estou me lembrando aquela pesca lá atrás. Ele mandou a gente, ele nem pensou na... Pedrão aqui chegou na estaca zero, estava no seu natural. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque o homem natural não conhece. Agora aqui, ele pergunta então, o discípulo amado, aquele que declinava a sua cabeça no seio do seu Senhor, que era íntimo de Jesus, ele reconhece, ele diz, é o Senhor. Está vendo como nos vale intimidade? Hoje tem pessoas que servem a Deus, mas sem intimidade. Está no culto, mas é um culto frio, monótono. Ele não sente nada, absolutamente nada. A igreja glorifica a Deus, ele não glorifica. O pregador prega, ele não entende nada, porque ele está com a mente cauterizada, pensando nas coisas mundanas, pensando nas coisas do mundo. Ele não tem sentimento de Cristo, ele não pensa como seu Senhor Cristo. A mente está cauterizada. Mas eu olhei aqui e eu disse, olha, que maravilha, como é importante ser íntimo de Jesus. Por quê? Porque você reconhece as coisas que Ele faz. Aleluia! Você reconhece as coisas que Ele faz. Quando eles lançaram as redes e pegaram 153 grandes peixes, o discípulo que era íntimo disse, é o Senhor, é o Senhor. Somente Ele poderia fazer isso. E eu pergunto para você, você tem sido íntimo de Deus? Você tem sido íntima de Deus? Você tem usufruído dessa intimidade com o Senhor? Você tem usufruído de intimidade com Deus? Irmão, quantos crentes que nos dias atuais não desfruta mais de comunhão com Deus? Não desfruta mais de intimidade com Deus. O culto parece uma sequidão espiritual para ele. Não sente nada. Absolutamente nada, irmão. O irmão do lado está com o coração feliz, alegre, gozoso, mas ele está lá do lado seco, espiritualmente. Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. E disse que é discípulo de Cristo, íntimo. Está oco, espiritualmente falando, chega na igreja, parece um quadro. Não tem aquelas pessoas, tem um quadro assim, fica lá, igual o delegado da Polícia Federal, cara feia, sisuda, como se cara feia fosse santidade. Sai para lá, irmão. Se cara feia fosse santidade, criminosos e assassinos eram apóstolos, porque o que tem de cara feia, esta gente, mas o crente não. Segundo a Bíblia, o crente é a pessoa mais feliz desta terra. O crente tem sentimento, o crente usufrui de comunhão com Deus. E eu quero te dizer, se a sua comunhão com Cristo está bloqueada, Jesus vai desbloquear a sua comunhão com Ele hoje aqui. Discípulo que tinha intimidade com Ele, com Jesus, disse, é o Senhor. Agora veja bem, quando João disse isto, olha a atitude de Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, está vendo? Ele não teve sentimento.
Pedro estava na rua da amargura, estava decepcionado, primeiro consigo mesmo, porque ele havia traído o mestre. Ele não reconheceu, mesmo tendo lá na praia, em cima da fogueira, pães e brasas e peixes, ele não reconheceu. E mesmo depois da pesca maravilhosa, Pedro não reconheceu que era o Senhor. Agora João reconheceu. Mas quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a sua túnica. Estava despido, estava pelado. Aí o que ele faz? Pum, lança-se no mar. Aí diz o verso de número 7 ou 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros lá a distância, até um pouco menos, 90 e poucos metros, a distância das redes que estavam cheias de peixe. E logo que saltaram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Interessante, na primeira pesca, a Bíblia diz que os peixes eram pequenos. E rompeu-se, está escrito, e rompia-se-lhes a rede. Na segunda pesca, os peixes eram grandes, e as redes não se romperam. Olha que interessante. Quando eles fizeram isto, a Bíblia diz no versículo 9: e logo que saltaram em terra, viram ali brasa e peixes posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhasse. E Simão Pedro então subiu e puxou a rede da terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Uma outra coisa que me chama a atenção: Jesus, antes de tratar do assunto espiritual de cada um daqueles discípulos, e particularmente falando de Pedro, primeiro ele os saciou. Ele diz: vim jantar. Interessante, a janta já estava pronta, irmão. Em outras palavras, a comida já estava na mesa. Jesus preparou tudo de antemão. Eu pergunto para você: está preocupado com o que, minha irmã? Está preocupado com o que, meu irmão? Se Jesus conhece a nossa necessidade, a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Você está preocupado com o quê? Quando eles chegam, Ele diz: olha, vem jantar. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eles sabiam, eles reconheceram. No momento que o discípulo íntimo, João, falou: é o Senhor. Ninguém duvidou, porque eles sabiam que era o Senhor. Aí no verso de número 13: chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois que havia ressuscitado dos mortos. Terceira vez. Eu fico pensando, sabe por que Jesus estava aparecendo aos seus discípulos?
não seria nem necessário aparecer para eles. Mas eles estavam tão desanimados, tão apáticos e insensíveis, que não estavam reconhecendo mais o chamado e nem o Cristo ressuscitado. Eles perderam totalmente a sensibilidade. E sabe que tem crente, mediante as lutas, os problemas, as agruras da vida, que ele perde o sentimento, irmão. Ele perde o sentido. Pedro estava assim, e os demais discípulos. E no versículo de número 15, é contundente. Quando, depois de terem jantado, olha o que diz a Bíblia. Depois de terem jantado, primeiro Jesus tratou da fome física, da fome material. Aí, parece que eu vejo, porque Jesus é educado, viu, irmão? Sim ou não? Jesus é educado. Tem alguém pensa que Jesus é semelhante ao ladrão ou o diabo. Não. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus é educado, ele não violenta a liberdade humana como Satanás, porque Satanás não bate na porta não, ele arromba e entra, mas Jesus é educado, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então o que Jesus faz? Primeiro, ele alimenta a fome física, material dos discípulos. E depois ele chama Pedro para uma conversa particular. Eu acredito que foi mais ou menos assim. Ele pega Pedro pelo braço e diz, Pedro, vamos caminhar um pouquinho aqui na orla, na beira da praia. Jesus não ia envergonhá-lo na frente de todos, não. Tá? Jesus não fez isso. E jamais iria fazer, envergonhar Pedro na frente dos demais discípulos. Mas eu sinto que ele pega então no braço de Pedro e diz, vamos caminhar um pouquinho comigo aqui, à beira da praia. E os dois agora a sós começam a caminhar à beira do lago Genizaré. E o que me chama a atenção aqui, que nessa conversa de Pedro com Jesus, irmão, aquela conversa que Jesus teve com Pedro diante da fogueira, quando Pedro havia já trazido à tona da sua mente que ele havia traído Jesus, e agora aquela fogueira ali à beira da praia era para lembrá-lo daquilo que ele havia feito. Mas mesmo assim Jesus não lançou-lhes em rosto diante de todos. Ele pega Pedro então e começa a caminhar, e a Bíblia diz que ele faz a sua primeira pergunta para Pedro. A Bíblia diz aqui que ele disse, Simão Pedro, amas-me mais do que estes? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu estive examinando, irmão, nesse texto aqui, há uma beleza de riqueza da língua original. Há 3 palavras para amor na língua grega. A palavra ágape, a palavra filéu e a palavra eros. Eros é o amor romance, o amor paixão. Eros é o amor que se desfruta entre um casal que se casa. O amor físico, o amor eros. O amor filéu é o amor
de amigo. Olha, eu gosto dessa pessoa. É o amor filéu, o amor amigo. Eu gosto. É amor também, mas num grau menor. É o amor amigo. E ágape é o amor verdadeiro. Ágape é o amor que a pessoa entrega a sua própria vida por alguém. É o amor ágape. Não é o amor circunstancial, mas é o amor sacrificial. É que você dá até a sua própria vida para salvar alguém. É o amor ágape. E aqui nós vemos no original do grego esses três verbos sobre o amor: ágape, filéu e eros. E no texto aqui de João, 2 verbos gregos são usados. 2 verbos distintos. O verbo agapau e o verbo filéu. E é interessante que o verbo agapau, que dá origem da palavra ágape, que é o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro, ou que se dispõe até em morrer em prol outra pessoa. Esse é o amor ágape. E o verbo filéu, de onde vem a palavra filosofia. Vem da palavra filosofia, é o amor sabedoria. Esse é o verbo que também significa amar, mas num grau inferior de amor. Seu real significado seria então gostar, ou amor amizade, ou amor amigo. E quando Jesus perguntou aqui para Pedro a primeira vez, ele usou o verbo agapau. Ele usou o verbo agapau. Jesus pergunta assim para Pedro: agaspe, que quer dizer, você me ama de verdade? Você me ama com o amor verdadeiro? O amor sacrificial, Pedro? E quando ele pergunta com essas veracidades do termo em grego, o amor ágape, Pedro ele se perde na resposta. Você vê aí no texto que Pedro ele não responde sim ou não. Ele tinha que responder quando Jesus perguntou: amas-me mais do que todos? Ele tinha que responder: sim, Senhor, eu te amo. Ele não dá essa resposta. Tu me amas a ponto de dar a sua própria vida por mim? Aí Pedro titubeou, porque o amor que Pedro tinha para com o Senhor Jesus não era um amor sacrificial, aquele amor de entrega total, sabe, aquele amor sem reserva. O amor de Pedro não era este. E eu mostro aqui para você o seguinte, que por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta, no verso 15, no versículo 16, no versículo 17. Pedro, você me ama mesmo? Com amor sacrificial, você está pronto a entregar sua vida por mim? E Pedro, com essa resposta, diz: Senhor, tu sabe que eu te amo, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado a dar a minha vida por ti. Eu gosto de ti, Senhor, eu gosto de ti, mas eu não estou pronto a dar a minha vida por ti. E sabia que nós vivemos essa realidade hoje de amor, que é o amor filéu, o amor eu gosto. Tem gente que diz, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de estar no meio dos cristãos, eu gosto de servir a Deus, eu gosto. É o amor filéu, não é o amor ágape, é o amor filéu. Eu gosto de estar na igreja,
Eu gosto de servir a Deus, eu gosto. E aí Jesus então chama Pedro para uma conversa. E Pedro responde: Senhor, eu te amo, mas eu não estou pronto para entregar a minha vida por ti. Ele pensou que estava. Lembra quando Jesus falou que ele ia traí-lo? Ele disse: não, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. Mas na hora H aqui, quando Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes. Sabe por quê? Ele achava que estava pronto, mas não estava. E o que nós aprendemos aqui, irmão, é que Pedro responde com amor filéu. Porque Pedro ficou triste quando Jesus perguntou pela 3ª vez. A Bíblia diz no verso, mostra o verso 17. E disse-lhe, 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se. Por que Simão entristeceu-se? Porque Simão sempre respondia a Cristo com o amor filéu. Aí quando Jesus pergunta pela 3ª vez, ele pergunta usando o verbo filéu, que Pedro deu para ele. Ele pergunta, quando Pedro responde, no verso 17, Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu não estou pronto para entregar minha vida por ti. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E o que eu quero dizer para você, finalizando esta palavra, é que muitas vezes, irmão, nós achamos que amamos o Senhor. Nós achamos que estamos preparados para servir a Deus na sua obra. Mas infelizmente nós não estamos. Na nossa vida não é diferente. Quantas vezes nós já negamos a Jesus em nossos atos, em nossas atitudes, com as nossas maneiras? Quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas falas, com os nossos pensamentos, com o nosso desprezo a Ele, com o nosso descaso, não dando a Ele a devida importância? Quantas vezes? Quantas vezes? É como alguém que, num velório, alguém que perdeu o pai, e aí chega lá no velório, e ele abraça o caixão e diz: pai, eu te amo. Isso não adianta mais, irmão. Quem deveria ouvir essa declaração não está ali mais. Não adianta dizer que ama depois que morreu. Não adianta dizer que ama a Deus depois que se passou a vida toda e você gastou o seu tempo inutilmente aí aplicando-o em outras coisas e não fez nada para a obra dele, não fez nada para Cristo. Não adianta. Foi o que ele disse para Pedro: Pedro, você me ama? Então faz alguma coisa por mim. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o que é que Cristo estava então de fato aqui falando para Pedro? Olha, quem ama presta serviço. Quem ama faz alguma coisa em prol da minha obra. Quem ama ora. Quem ama busca ter comigo uma íntima comunhão. Quem ama evangeliza. Quem ama ganha almas para o meu reino. Quem ama faz alguma coisa na minha obra. Como é que você diz que ama a Deus? Como é que você diz que ama a Cristo? Se você não presta nenhum tipo de serviço para Ele, não ganha uma alma.
A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos. Jesus disse que nós seríamos, está lá em João 13:35. Ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. A gente é conhecido pelo amor. Nós somos conhecidos pelo amor. Como é que você diz que ama a Deus se você não faz, se você não realiza a sua obra? E eu quero te dizer ao término desse culto: você ama a Deus? Faz alguma coisa em prol da sua obra, mas faz enquanto você está vivo, enquanto você tem condição. Tem gente que está deixando para trabalhar para Jesus quando ficar bem velhinho, bem velhinha. Tem umas que estão até dizendo: pastor, quando eu me aposentar, aí eu vou trabalhar para Jesus. Está pensando que Deus quer o seu bagaço? Deus te aceitará na sua velhice, mas Ele quer a tua juventude hoje. Ele te aceitará, Ele não te desamparará na sua velhice, mas Ele quer a sua juventude hoje. Você ama a Cristo? Faz alguma coisa em prol da sua obra. Traz pessoas para esse lugar. Convida pessoas para vir conhecer a Cristo. Convida pessoas para vir aceitar Jesus como Salvador. Não adianta você rotar santidade, você dizer que ama a Deus e você não faz nada em prol da sua obra. Fique em pé. Eu quero te pedir para você fechar os olhos. Fecha os teus olhos. E você pensa agora, com os olhos fechados, nesse amor que você sente por Ele. Amas tu a mim, Pedro? Amas-me, Maria? Amas-me, João, Antônio? Você me ama mais do que todas as coisas? Você me ama de verdade? Jesus está agora te perguntando isso. Amas-me mais do que todas estas coisas? Você me ama a ponto de deixar tudo por mim? Você me ama mais do que o teu emprego? Do que a tua faculdade? Do que a tua casa? Você me ama mais do que o teu carro? Do que os seus bens? Do que os seus amigos? Do que a sua parentela? Você me ama mais do que os seus filhos? Amas-me a mim? Ele está perguntando para você. Só você tem a resposta para satisfazer o coração de Cristo. Pedro estava confuso, ao mesmo tempo decepcionado, porque ele havia negado ao Senhor. Mas Jesus foi à procura de Pedro para restaurá-lo. Deus quer te restaurar aqui nesta noite. Talvez o seu amor não é aquela coisa. Você diz que ama, mas da boca para fora. Mas não vem num culto de oração. Não é dizimista na casa de Deus. E diz que ama a obra, ama a Deus, mas nunca se dispõe em fazer nada por Ele. Nunca se dispõe. Eu vejo aqui o sacrifício de alguns que trabalha de pedreiro, trabalha em serviço embatente, rigoroso, duro, mas que se esforça para vir nesse lugar. Quando você ama a Deus, você faz por onde? Você se reinventa. Você arruma um jeito de vir.
Você arruma um jeito de fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Você não arruma desculpas esfarrapada. Ama-me a mim. Nós vamos louvar a Deus. E eu quero chamar você aqui à frente. Só aqueles que verdadeiramente quer amar mais o Senhor, quer amar mais a Deus. Os que não querem amar mais, acham que amam já o suficiente, vão ficar. Mas aqueles que querem amar mais o Senhor, sai do seu lugar e vem à frente.